Olá, a graça, a paz do Senhor Jesus Cristo mais uma vez sobre a sua vida, sobre a sua casa, esse dia de hoje. Que Deus te abençoe, abra aí o seu coração, a sua mente, para mais uma palavra em nome do teu Filho amado Jesus. Amém? Irmãos, gostaria muito que você fosse juntamente comigo um propagador do reino de Deus, compartilhando aí este vídeo com pelo menos uma pessoa que você goste, que você ame, que você esteja lembrando aí agora, que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal caso não seja inscrito ainda. Assim, este e os outros vídeos do canal poderão chegar a outras pessoas que precisam ou que buscam de alguma forma uma resposta de Deus para a sua vida. Amém? Meus amados, esta semana o Senhor Jesus ministrou mais uma vez ao meu coração sobre dedicação à obra ou às coisas de Deus. No Salmos 78, versos 70 a 72, diz assim: Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. O texto lido são apenas os 3 últimos versículos do texto e foram os versos que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Então, 4 coisas Deus fez aqui com Davi. Primeiro, escolheu Davi. Segundo, tirou dos currais das ovelhas. Terceiro, colocou Davi como rei de Israel. E quarto, colocou Davi como pastor do povo de Deus. Em contrapartida, Davi fez 2 coisas também aqui nesse texto. Cuidou do povo com dedicação e dirigiu o povo com sabedoria. Qual a lição que eu aprendo aqui? Sei que não está totalmente explícito no texto, mas o aprendizado é que Deus é um Deus dos improváveis. Então, para que você possa entender um pouco mais o que eu estou falando, você precisa conhecer um pouco mais a vida de Davi. A dedicação e sabedoria que Davi teve com o povo de Israel não foi quando ele foi ungido rei ou quando ele se assentou no trono de Israel, mas sim quando seu pai Jessé o elegeu ou o designou criador ou cuidador ou pastor das suas ovelhas. Você já se perguntou por que nenhum dos outros irmãos de Davi foram pastores de ovelha? Eu não vou entrar nessa questão aqui, até mesmo pela questão do nosso tempo, mas cuidando das ovelhas de Jessé, seu pai, Davi aprendeu a vencer o medo da noite, de animais selvagens, aprendeu a cuidar de ferimentos das ovelhas, aprendeu que precisava ser atento porque ovelhas são distraídas. E além de se desprender facilmente do bando em busca de alimento, talvez, são presas fáceis a outros animais selvagens. Davi aprendeu muito bem a lutar, defender seu patrimônio, aprendeu a lidar muitas vezes com conflitos sozinho. Enfim, poderia continuar a lista de coisas que Davi provavelmente aprendeu, mas quero enfatizar aqui que tudo isso não se deu do dia para a noite, mas sim em um processo de anos, com certeza. Algo que Deus ministrou forte no meu coração é que Davi amou ou amava tanto aquelas ovelhas, assim como Deus ama tanto eu e você. Só que esse amor de Deus é incomparável ao de Davi. Davi não foi morto, mas deu a sua vida quando enfrentou um leão, um urso. Quais são, amados, nossas chances contra animais selvagens desse porte, se enfrentarmos mano a mano cada um deles? Afirmo que seria 0 nossas chances. Não sei se você concorda comigo. Só que Deus sim foi morto quando enfrentou uma cruz, pura e simplesmente por amor a mim e a você. Davi, amados, poderia ter se rebelado contra seu pai Jessé e não ter assumido para si esta responsabilidade de cuidar das ovelhas. Mas hoje, eu e você podemos nos rebelar contra o nosso pai, não querendo aquele emprego simples, sem muito valor para a nossa experiência e registro em nossa carteira de trabalho.
Hoje nós podemos sair ou abandonar o ministério porque um membro ou o líder ou o pastor foi contra a minha vontade. Hoje nós evitamos lugares e pessoas porque não queremos liberar perdão, perdoar. Hoje nós eliminamos os sonhos e projetos dos outros porque estamos a ponto de explodir de inveja porque o outro conseguiu e ainda nós não conseguimos. Hoje nós podemos liquidar o nosso próximo, o nosso filho, o nosso ente querido, o nosso parente, emocional e psicologicamente, simplesmente com palavras vazias e inúteis. Enfim, amados, a lista continua e é extensa o que eu poderia citar aqui. Diante de tudo isso que falamos até aqui, posso afirmar que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas a pergunta que faço a você agora é: você é ou pode ser também uma pessoa segundo o coração de Deus? Meus amados, sem conhecer você pessoalmente, eu te afirmo em 100% que sim, você pode. O que Davi fez para ter esse coração? 3 coisas apenas. Primeiro, sabia reconhecer quando errava. Segundo, sabia se humilhar diante de Deus, reconhecendo seu erro e pedindo perdão a Deus. E terceiro, ele deixava ser tratado por Deus da maneira que Deus quisesse tratar ele, quisesse tratar aquele pecado que ele cometeu. Então, esse exercício de Davi, com o decorrer do tempo, com o decorrer das aflições que ele passou, dos conflitos que ele viveu, das situações difíceis que ele enfrentou, ele deixou ser trabalhado o seu coração por Deus e atingiu sim, por amor, esse coração segundo o coração de Deus. Mas outra pergunta que gostaria de fazer a você: você gostaria de ter um coração segundo o coração de Deus? Se sua resposta for sim, a receita está nos 3 pontos acima: reconhecer, humilhar e deixar ser tratado por Deus. Mas a sua resposta também pode ser que não. Você não deseja ter esse coração segundo o coração de Deus. Creio perfeitamente, amados, que você irá para o céu do mesmo jeito, desde que você tenha entregado sua vida a Jesus. Então, ter ou não um coração segundo o coração de Deus não vai te tirar a salvação. Mas a outra pergunta diante de tudo isso é: qual a diferença, então, ter ou não um coração segundo o coração de Deus? A diferença é simples, amados. O que tem este coração passa situações difíceis, doloridas, doídas na vida, enfrentam gigantes, leões, ursos, com certeza lobos, a todo instante, a cada dia da sua vida, mas sentam no trono e governam com dedicação, sabedoria e favor de Deus. E talvez você esteja me perguntando, né? Ok, mas então o que não tem esse coração? Vou deixar para você mesmo fazer as suas análises e tirar as suas conclusões. Só a título de reflexão, dê uma pequena olhada na vida dos irmãos de Davi, alguns reis antes e depois dele. Amém? Finalizando, amados, seja onde estiver, se você se sente um improvável pela sua capacidade, pela sua competência, pela sua graduação, pelo seu currículo, pela sua experiência profissional ou ministerial, Deus pode te colocar no mais alto escalão ou na maior posição. E por que Ele pode? Porque Ele fez com Davi. E se Ele fez com Davi, pode fazer por mim e por você, já que a palavra dele diz que Ele não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Gostaria de um conselho, amado? Aprenda a ter um coração ensinável por Deus. E você poderá observar e começar a ver como as coisas vão acontecer e fluir de uma maneira mais milagrosa na sua vida. Amém, amado? Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida, o seu espírito, a sua alma nesse dia de hoje. Que Ele possa te confortar, te consolar através do seu Santo Espírito, não somente nesse dia de hoje, mas em todos os dias da sua vida, em nome do teu Filho amado Jesus.
Que Deus te abençoe.